Êxodo 14, 15 diz assim. Todo mundo já sabe de cor? Está acabando, hein? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Está ouvindo o que Deus está falando? Está ouvindo? A pior coisa que tem na nossa vida é a gente ouvir Deus falar e não obedecer. Quando a gente não ouviu, quando ninguém falou, quando a gente não sabe, quando a gente é ignorante, como diz a Bíblia, se muitas vezes a gente não faz o que Deus falou, ainda Deus vai dando uma oportunidade para a gente ouvir, para a gente entender. Mas depois que a gente já ouviu, depois que Deus já falou, depois que Ele ensina, que Ele nos adverte, que Ele nos corrige, a gente continuar desobedecendo, não tem escape, irmãos. Não tem escape. A Bíblia fala que não tem, que esse é o pecado, que é o maior pecado de todos. É aquele que ouve e rejeita. Esse é o grande pecado. Aquele que ouve a respeito de Cristo, aquele que ouve a respeito da palavra, a respeito da salvação, a respeito da obediência e rejeita. E Deus hoje está falando com você: esforça-te, que eu te ajudo. Esforça-te, estou contigo. Esforça-te, o tempo é curto, a igreja precisa remir o tempo. Esforça-te e eu te farei crescer. É Deus que toma a nossa mão, nos ajuda, nos faz caminhar, nos faz dar o próximo passo. Mas quando a gente quer, quando há um esforço. E é interessante que quando Deus nos deu o tema marchem, e eu já expliquei isso para vocês algumas vezes, Deus nos dá o tema do ano, nos dá o texto, mas assim, eu não tenho exatamente na minha mente o que Deus vai falar mês a mês, eu estou assim, eu fico muito sujeita ao Senhor, o que Ele quiser fazer, né? E eu vou recebendo, assim, eu acho que a revelação de Deus, ela é muito profunda. E se Deus dá tudo de uma vez, a gente nem aguenta, sabe? A mente não comporta. Então, Deus vai dando, a revelação dele é progressiva na nossa vida, em todos os aspectos, no nosso caminhar com Deus. Mas, quando Deus me deu esse tema, passados alguns dias que Deus já tinha me dado, era uma madrugada, eu estava dormindo mesmo, profundamente, assim, já tinha pegado no sono mesmo. E de repente, irmãos, foi em janeiro, dia 10 de janeiro isso aconteceu, de 2017. De repente, Deus me acorda e começa a falar comigo, mas a minha boca começou a falar aquilo que Deus estava falando. Foi interessante, porque eu comecei a falar, e eu, na hora, pensei, eu não vou lembrar isso, eu não vou esquecer. Porque quando você está dormindo, depois você volta a dormir, quando você acorda, você não lembra mais. Eu peguei o celular, né, que era a coisa mais rápida, e hoje é tão fácil, e pus para gravar. Então, se você ouvir a gravação que eu tenho, assim, parece que eu estava em outro planeta, né? Porque eu estava mesmo, eu nem conseguia falar. Eu falava uma frase, parava um tempo, falava outra, porque era aquilo que Deus estava falando no meu coração. E Deus falou as seguintes frases: não é hora de recuar, é hora de avançar. Não é hora de desistir, é hora de persistir. Não é hora de desanimar, é hora de se levantar. Não é hora de temer, é hora de crer. Não é hora de parar, é hora de agir. E mais para frente Deus disse assim: não é hora de estancar, é hora de marchar. Então, foram coisas que Deus falou ao nosso coração, e esses dias orando, Deus me falou: ouve esse áudio de novo, presta atenção no que eu falei. E tudo isso que Deus fala, se você prestar atenção, avançar, persistir, levantar, crer, agir, marchar, são ações, movimentos, atitudes. Nós precisamos dar o próximo passo.
Sabe, irmãos? Nós precisamos continuar, prosseguir. Marchar. Você já viu alguém marchar parado, sem se mexer? Você pode marchar sem sair do lugar. Mas eu não posso marchar sem mexer meus pés. É impossível. É impossível. Quando Deus fala para o seu povo, marchem, é sinal que nós temos que tomar atitude. Nós temos que ter atitude, agir. Então, a marcha é movimento. A marcha é atitude. É posicionamento. Ir mais além, sabe? É avançar, é dar mais um passo. É ir mais à frente, não é hora de recuar. Igreja do Senhor. Os dias são difíceis. E ainda que eu não veja, meu coração espera em Ti, Senhor. E se eu desanimar, o Senhor vem me erguer. Tua voz vai se levantar para me dizer, esforça-te. É você que tem que se esforçar. Somos nós que temos que nos esforçar. E a palavra de hoje, irmãos, é exatamente sobre isso. Deus está dizendo para nós que nós temos que gastar a nossa energia, a nossa força, o nosso empenho. Para quê? Para quê que nós temos que nos esforçar? Nós temos que nos esforçar para que nós não desanimemos na fé, para que nós não abandonemos o primeiro amor, para que nós retomemos o primeiro amor. Nós temos que nos esforçar pela nossa salvação. Sabe, queridos, o preço já foi pago na cruz. A nossa salvação é de graça. E quando você aceita Jesus como teu Salvador, você é salvo em Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia por isso. Mas nós temos que preservar a nossa salvação. Nós temos que batalhar pela nossa fé. Nós temos que lutar pela nossa fé. Nós temos que tomar atitudes para que a nossa fé prevaleça, para que nós possamos ficar firmes, porque os dias são maus. O povo de Israel estava acampado em frente ao mar. Faraó vinha atrás. Essa cena tem se repetido, nós temos falado, e você pode já ter criado um cenário na sua mente, não é? Do que eles estavam vivendo ali. E Deus dá uma ordem para eles: vocês querem preservar a salvação de vocês, a libertação? Quando eu tirei vocês do Egito, eu trouxe para a liberdade. Vocês querem preservar essa libertação? Marchem, tomem atitude, caminhem, não se entreguem, não recuem. Cuida da sua fé, cuida da sua salvação. Nós precisamos cuidar, irmãos. Nós precisamos tomar atitudes de fé. Por quê? Primeiro ponto. A gente vê que muitas pessoas começam bem, começam muito bem. E daqui a pouco, onde está? Não é assim? A gente vê gente que vem e fica cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Eu vejo isso acontecer muito nos acampamentos. Os jovens vão sedentos, e aí aqueles dias maravilhosos, Deus fala, Deus se manifesta, os jovens se quebrantam, põem a cabeça no chão às vezes, buscam, recebem, saem de lá entusiastas, cheios de fogo, cheios de alegria. Aí o tempo vai passando, os dias vão passando, as pressões desse mundo vêm, a correria, a tentação, as ciladas de Satanás. E daqui a pouco você olha, está morno, morno, acomodado, frio, perdeu o entusiasmo. E aí é muito fácil, quase sempre a gente vai dizer, a igreja não está me proporcionando, qualquer coisa a gente pode pôr a culpa, o problema é isso. Irmãos, a palavra de Deus nos adverte que a gente batalhe pela nossa fé. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. A Bíblia fala, quantos será que o Senhor vai achar em pé naquele dia?
quando Ele vier? Quantos será que vão estar realmente firmes? Por quê? Porque a gente está numa batalha, a gente vem falando sobre isso. Nós estamos numa guerra. E muitos são feridos na guerra. Por que somos feridos na guerra? Porque lutamos displicentemente. Porque vamos para a guerra desarmados, displicentes, não estamos zelando, velando pela nossa fé. Não estamos tomando atitudes, marchando, indo em frente, a gente fica parado, acomodado. E aí a gente pode perguntar, mas como que alguém que estava tão cheio de entusiasmo por Jesus, no outro dia, depois de um tempo, depois de alguns meses, uns anos, se torna apático às coisas de Deus, perde a alegria pelas coisas do Espírito Santo. Nós precisamos marchar, irmãos. Nós precisamos dar ouvido a essa palavra. Deus vem falando 1 ano com a gente. Da obediência, da gente ouvir a voz e seguir a ordem de Deus. E nós não podemos nos ser negligentes. Se nós não ouvirmos, se nós não seguirmos, Deus não tem responsabilidade, gente. Ele ensina, Ele fala. Se você agir assim, a consequência é essa. É impossível pregar assim. Irmãos, eu preciso de silêncio, porque Deus está falando nesse lugar, gente. Por favor. Vamos buscar a presença do Espírito Santo. Fecha teu olho. Espírito Santo de Deus, nós te invocamos nessa hora, Pai. Nós te amamos. Diabo, você é assim mesmo, sujo. Você fica tentando, mas você está derrotado em nome de Jesus. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Tu tens liberdade, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós te amamos, nós desejamos, nós não vamos sair daqui roubados na palavra, porque o diabo é ladrão, ele rouba, mata, destrói, mas Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo. Nós não aceitamos esse roubo hoje, em nome de Jesus. Todo roubo caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra, toda língua confessa, em nome de Jesus. Nós declaramos o nome do Senhor soberano, o Espírito Santo de Deus soberano sobre nossas vidas, sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém? Você quer receber essa palavra? Abra o seu coração para receber. Abra o seu coração para receber. Deus está falando conosco. Deus está querendo te livrar. Deus está querendo te guardar. Essa palavra é uma palavra de livramento. Porque nós estamos numa batalha. E o diabo não mata assim, te dando um tiro e você cai na rua. Ou assim também ele mata. Mas o diabo, ele mata teus sonhos, ele mata a tua felicidade, ele mata a tua saúde, ele mata o teu intelecto, você fica com a tua mente confusa, o diabo mata a tua espiritualidade, você morre no espírito, fica frio, apático, é o que essa palavra está dizendo. Então, não vamos permitir, amém? Em nome de Jesus Cristo. Então, voltando aonde a gente estava, o povo estava ali, irmãos, naquela situação, e Deus estava dizendo para o povo, não tornem a se meter debaixo do jugo da escravidão. Deus fala isso para nós. Ele nos dá salvação plena em Cristo, toda a liberdade, toda a força, toda a glória. E a gente muitas vezes volta para debaixo do jugo da escravidão. A ordem de Deus é, vá em frente, avança, marcha, segue, toma posse da terra que eu prometi.
mas vai em frente. Levanta, levanta a igreja. É tempo da igreja entrar em autoridade. Você tem que ter autoridade sobre a tua vida, não é o diabo que tem que ter autoridade sobre a tua vida. Você tem que ter autoridade na tua casa, quando ele começa a vir e fazer estrago no teu casamento, nos teus filhos, no teu trabalho. Você tem que ter autoridade para dizer, sai Satanás na minha casa, não. Eu vou em frente, eu estou com Cristo, eu zelo pela minha salvação. Mas como que eu zelo pela minha salvação? Quando eu me afasto do pecado, quando eu busco por uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de entrega. Irmãos, quando Deus tirou o povo do Egito, eles eram escravos lá, que tristeza. Aí Deus leva para onde eles? Para a colônia de férias? Não, Deus leva o povo para o deserto. E a Bíblia fala que Deus levou o povo para o deserto para provar o seu coração. A nossa vida, irmãos, Deus tira a gente do pecado, da lama, da escravidão. E você pensa, agora eu vou para a colônia de férias? Não. Nós vamos caminhar com Cristo, é uma vida, não tem outra palavra, é uma vida maravilhosa. Mas a gente passa pelo deserto. A gente passa pelo deserto. E é no deserto que Deus prova o nosso coração. O povo saiu do Egito, foi para o deserto, para ter o seu coração provado, para que eles não perdessem a liberdade. E quantas vezes eles falharam? E quantas vezes o povo olhou para trás e ainda dizia, melhor se a gente tivesse morrido no Egito, melhor se a gente estivesse lá a gente comia melhor, vivia melhor. Tem gente que é assim. Ainda está toda hora olhando para o pecado e atraído pelo pecado. E dizendo, era tão bom, era tão fácil, é mais fácil. É mais fácil. A Bíblia fala que a gente sofre pelo Evangelho, que a gente sofre pela salvação, que a gente tem que passar por essa batalha, porque é aí que Deus prova o nosso coração. Mas, irmãos, no meio da batalha, quando eles estavam lá no deserto, debaixo da ameaça de Faraó, né? Ele ameaçou, eu vou atrás, eu não vou deixar o povo embora. Ele se arrependeu, Deus avisou o povo, o Faraó vai se arrepender de ter deixado vocês saírem, e ele vai vir, mas lá no deserto eu vou mostrar a minha mão forte, que eu sou Deus, que eu sou poderoso, e eu vou derrotar os inimigos. Mas o povo estava sob uma ameaça. Faraó vinha atrás, ameaçando o povo de Deus, e diante deles o que tinha? Um mar de impossibilidades, né, irmãos? Era um mar de impossíveis. Não tinha caminho, eles não tinham capacidade para lutar, eram tantas impossibilidades, um deserto em todos os sentidos, na escassez da água, na escassez da comida, na escassez do conforto. Era um mar de impossibilidades que eles tinham na frente deles. Mas, de repente, Deus fala o que para eles? Segue em frente, marcha, não é para desanimar. É isso que Deus está falando conosco. Você está passando pelo deserto, você está passando pelo momento da prova, da luta, não é a hora de você desanimar, porque a gente pensa, nessa hora é a hora de eu ficar. Não, essa hora é a hora de você se levantar e avançar em nome de Jesus Cristo. Porque adiante de nós está a terra prometida. Se a gente não avança, irmãos, nós vamos ficar nesse deserto até quando? Até quando? Deus tem para nós promessas. E Ele nos desperta, irmãos, para isso. Porque a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, a vida com Deus, a operação da salvação da nossa vida, quando Ele opera a salvação em nós, como diz a Bíblia, é um processo que tem que crescer, é progressivo. Se a gente para, irmãos, se você desanima, se você para, você está arriscado a morrer. Pensa naquele povo no deserto.
Deus deu a ordem, marchem, vá em frente. Se alguém ali tivesse recuado e dito, não, eu não vou entrar nesse mar aí. Gente, já falei para vocês sobre isso, sobre essa cena. Não era uma coisa assim, ó, que lindo, era assustador. Alguém podia ter dito, não, eu vou voltar para o Egito, vou me submeter aí à servidão, vou ficar quietinho lá, que acho que vai dar mais certo. Essa pessoa teria morrido, irmãos. Quando a gente desiste, quando a gente para, nós estamos correndo o grande risco de morrer. Morrer. A nossa fé morre, você sabia? A nossa fé apaga. A nossa fé fica fraquinha. Por isso é que nós precisamos ouvir a ordem de Deus. E não adianta culpar as dificuldades do caminho. Não culpa as dificuldades, não culpa os problemas. Porque justamente são as dificuldades, os problemas, as lutas, os desertos, que vão permitir que a gente coloque a nossa fé em prática. Se eu não tenho nada que exija de mim uma atitude de fé, quando que eu vou pôr minha fé em prática? A gente fica acomodado. Mas quando vem uma luta, né? Essa semana alguém conversou comigo aqui e disse, agora que eu estou com uma lutinha lá, eu estou vindo orar todos os dias na igreja. Por quê? Porque quando a luta vem, ela nos aproxima de Deus. Ela desperta em nós o desejo de ver, funciona ou não funciona essa palavra? Essa palavra é ou não é a verdade? A fé é real ou não é real? Então as lutas muitas vezes fazem isso. Então não culpa as lutas do caminho por você desanimar. Porque as lutas é que tem que nos fazer levantar e correr para Deus. É quando a luta vem que você tem que largar tudo e correr para o Senhor e abraçar o Senhor e ir em frente e marchar como Deus está falando. Sabe, queridos, o inimigo, ele está andando ao derredor. E nós temos falado tanto isso esses dias. Arma a sua vida. E ele não vem para brincar, ele vem para devorar. Ele vem para destruir. Essa é a intenção do inimigo. E se a gente der lugar, se nós baixarmos a guarda, se nós não batalharmos pela nossa fé, não batalharmos pela nossa vida cristã, o que vai ser de nós, irmãos? A disciplina na vida cristã é algo que nós temos que imputar sobre a nossa vida. Por quê? Se você não orar um dia, não orar 2, não orar 3, não orar 4, quando você vê, você não ora mais. Se você deixa de ir à igreja, você deixa um culto, deixa 2, deixa 3. Quando você vê, você não está mais indo à igreja. Você lia a Bíblia todo dia, aí você para, hoje não deu, amanhã não deu, depois de amanhã não deu. Quando você vê, você parou de ler a Bíblia. Todo ano nós começamos a leitura da Bíblia em janeiro, para ler pelo menos uma vez a Bíblia inteira, um ano inteiro você lendo a Bíblia. Quantos? Talvez 98% das pessoas param e não dão sequência. Nós temos que batalhar pela fé. Marchar é ter atitude, gente. Não adianta querer que Deus faça tudo, porque Ele fala na sua palavra, esforça-te que eu te ajudo. Ele promete ajuda. Ele promete que Ele vai dar força. Ele promete que Ele vai te levar adiante. Mas você tem que se esforçar. Você tem que se levantar e fazer a obra. Olha, Judas escreveu assim. Judas só tem o capítulo, né? Capítulo 1, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, então Judas está escrevendo para pessoas salvas. Salvação que compartilhamos. Senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. E eu sinto que é o que Deus está mandando para nós. A gente pode falar de todos os benefícios da salvação.
A salvação que a gente já compartilha. Nós já conhecemos Jesus. Mas Deus está insistindo conosco. Marche, tome atitude, batalhe pela sua fé. Se você já era santo, você vai procurar ser mais santo. Se você tinha tempo com Deus, você vai procurar mais tempo com Deus. Se você lia a palavra, você vai ler mais a palavra. Se você orar, você vai orar mais. Deus está mandando a igreja orar, a igreja se posicionar. Por quê? Porque é necessário nos dias que nós estamos vivendo. A palavra, gente, tem que entrar no nosso coração e dar frutos. O problema não está com a palavra, o problema está com a terra do nosso coração. Jesus liberou uma palavra, mas a semente caiu em vários tipos de terra. E na maioria não produziu nada. O problema era a palavra? O problema era a semente? O problema é a terra do nosso coração. Nós precisamos nos esforçar pela nossa salvação, pela fé. Então, irmãos, essa mensagem é uma mensagem urgente para os nossos dias. Luta, 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 luta pela tua fé. Luta, não para. Luta para você ter uma vida de mais comunhão com Deus. Luta para você não esfriar. Luta para você não desanimar, luta para você orar mais, luta para você não ter dúvida no teu coração. A dúvida afasta, esfria a fé, irmãos. Luta, não, veio dúvida. Não, eu não aceito essa dúvida no meu coração. Eu creio na palavra. Quem que quer fazer você duvidar? O diabo, porque a Bíblia fala que aquele que duvida não pensa que vai receber de Deus alguma coisa. Então, qual é a primeira coisa que o diabo põe na tua mente? Dúvida, porque aí você não vai receber nada de Deus. E aí você vai se convencendo de que Deus não é, de que Deus não faz, de que Ele não pode. Luta, luta contra toda a investida de Satanás. Luta para você ser mais adorador. Luta para da sua boca sair mais adoração do que lamúria. Luta, isso nós temos que fazer. É nosso esforço. É a nossa boca, é a nossa vontade. É o domínio da nossa vontade. Amém, irmãos? Luta, luta para você ser mais útil. É tudo nós que temos que esforçar, irmãos. Somos nós que temos que ter uma ação, tomar uma atitude. Amém? Segundo, nós precisamos tomar cuidado com os ladrões da nossa fé. A gente às vezes começa bem e não termina tão bem porque a gente fica desapercebido com os ladrões da fé. E como a gente está falando, o diabo vem na mente. Deus está falando qual é a palavra de Deus para nós? Qual que é a palavra de Deus para nós? Marchem. O que o diabo vai falar para você? O que você acha que ele vai pôr na tua mente? Para. A palavra contrária. Ele está sempre na contramão, irmão. Sempre falando ao contrário. Sempre querendo afrontar. Sempre querendo fazer você desanimar. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, é alguém do nosso lado. Não é nem por mal. Mas o diabo usa para vir com a palavra de desânimo, de descrédito, de desconfiança, de tristeza, de medo. Às vezes está do teu lado e aquela palavra vem na tua cabeça para você desistir, para você parar, para você não se animar. Não se deixe influenciar. Cuidado com o ladrão da fé. Não é a pessoa, é o diabo. Sabe por quê? Lembra quando Jesus estava conversando com os discípulos e ele começou a contar para eles tudo o que ele ia passar? Convém que eu padeça muito, tal, e eu vou morrer. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que foi assim. O diabo já começou a agir, né? Enquanto ele estava, vou sofrer, vou morrer, todo mundo prestou atenção. Quando ele falou que ia ressuscitar, eles já estavam em outro pensamento, já tinham se perdido na conversa. Aí o que Pedro faz? Pedro chama Jesus assim de lado e fala para ele, não! Isso não vai acontecer com você. Não, você não vai se entregar à morte, nunca. O que Jesus faz para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Pedro, amigo de Jesus, companheiro de Jesus, andava com Jesus, presenciou milagres. E Jesus fala para Pedro,
Para trás de mim, Satanás. Ele estava falando com Pedro? Ele estava falando com o espírito que estava operando naquela hora. Espírito de desânimo. Pensa que era fácil Jesus dizer, estou indo para a cruz? Vou morrer, vou sofrer, vão me caluniar, me cuspir, me pregar, me ferir, vai doer. Aí alguém fala, não vai não. Aí você para e pensa, acho que eu não vou mesmo, porque vai ser tão ruim. O diabo vai sempre falar para você, não vai não. Não participa não. Não se esforça não. Não faz mais isso não. Não tenha mais fé. Não sua, né, a camisa. Não precisa. Fica assim, do jeito que está. É mais cômodo, é mais confortável. E aí, quando a gente já está passando por luta, o que vem no nosso coração? É verdade, eu não preciso. Deixa aqui, está tudo tão bom assim. Esse é um ladrão da fé. Essa palavra é uma palavra para te roubar, para te seduzir, para que você duvide da obra de Deus. Mas a obra de Deus ela é boa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O diabo quer pôr medo do que vem pela frente. E aí você não enfrenta. Se o povo de Israel não enfrentasse, não atravessasse o mar, nunca eles iriam chegar na terra prometida. Nunca. O diabo quer que você tenha medo do que vem. E aí você não enfrenta, não conquista e vai ficar sempre na mesma. Esse é aquele que rouba as tuas bênçãos, rouba as tuas promessas, rouba os teus milagres. Quando Deus fala, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então não dê ouvidos ao ladrão que quer roubar a tua voz, a tua bênção. Amém, queridos? Nós não podemos ficar parados, ouvindo os argumentos de Satanás. Lembra o que aconteceu com Eva? A serpente veio lá e começou para ela. Olha, come, vai fazer mal não. Não, mas Deus falou que não era para comer. Que nada, você vai ficar mais esperta, mais na moda. Come. Não, Deus falou que não. Gente, não fica de conversa. Eva ficou ouvindo os argumentos da serpente. O que aconteceu? Ela se convenceu. Ela foi convencida. Não fique ouvindo os argumentos de Satanás para você desanimar. Não ouça. Fecha os teus ouvidos. Você que precisa se esforçar. Somos nós que fechamos as brechas, somos nós que tapamos os buracos, nós que podemos proteger a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração. Quando a gente se dispõe, Deus, eu não quero ouvir, Deus, eu não quero me submeter a isso, Deus, eu não vou desistir, o diabo não vai me convencer. Ele vem e te ajuda. Ele te ajuda. Então não permita, tá, irmãos? Tenha atitude, marcha, prossegue, avança, não é hora de parar, é hora de avançar, não é hora de desistir, é hora de resistir. Amém? É hora de seguir em frente. E nós temos que entender que vale a pena a batalha da fé. Vale a pena a gente estar nessa batalha. É maravilhoso o que a gente experimenta com Deus. Queridos, Deus estava manifestando o seu poder para o povo de Israel. Quando o faraó aparece no deserto para perseguir, para destruir o povo ou para levar de volta cativo, o que Deus fez? A Bíblia fala que ele tira aquela nuvem que ia guiando o povo na frente e coloca a nuvem atrás do povo, entre o povo de Israel e o povo egípcio. Para o povo de Israel, a nuvem era luz. Ela iluminava o caminho para eles continuarem a caminhada. Mas para o povo egípcio, a nuvem era trevas. E eles não conseguiam progredir no caminho a ponto de alcançar o povo, que estava na sua grande maioria a pé. E o povo de Faraó vinha com carros e cavalos. Mas Deus pôs um impedimento. Agora, o Deus que pôs esse impedimento, o Deus que soprou
durante toda a noite um vento impetuoso que abriu as águas do mar. Ele não podia simplesmente destruir o exército de Faraó? Antes de tudo isso? Vem vindo Faraó. Vem. Pá, raio na cabeça deles. Acabou. Né? Era só mandar uma tempestade no deserto que pegasse dali para trás e acabar com eles. Deus não podia fazer? Deus pode fazer assim, num piscar de olhos. Deus demonstrava ter o poder dele de tal maneira. Mas o que ele fez? Falou para o povo: não, marchem, continua, avança, prossegue. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Deus podia ter feito de um jeito tão mais fácil, tão mais simples, e o povo só assistir a vitória, não é? Que gostoso assistir de camarote. Sabe o que ia acontecer? O povo parado ali na beira do mar, Faraó ia ser destruído atrás, e eles iam ficar acomodados ali. Tá bom, né? Deus já livrou, agora aqui. Não. O povo estava com o coração tão tentado a voltar ao passado, ao pecado, que Deus ordenava: vão em frente, cresça. Você não pode ter o mesmo tipo de comunhão com Deus hoje que você tinha há 10 anos atrás. Você não pode ter o mesmo entendimento da palavra hoje que você tinha 10 anos atrás. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos crescer. Só que o crescimento espiritual, ele não é que nem o crescimento natural. Uma criança, para crescer, precisa de tempo, né? A Heloísa nasceu outro dia, né? Quanto tempo ela está? 8? Nossa, já? 8 meses. Mas ela é um bebê de colo. Olha lá, ela até respondeu. Falei com ela, ela respondeu lá do fundo. Olha só, para ela crescer, para ela andar, para ela falar, para ela ir para a escola, para ela namorar, Henrique, para ela casar, isso vai levar um tempo. Por quê? Na vida natural, para crescer precisa de tempo. Mas na vida espiritual, para crescer, precisa de esforço e não de tempo. Tem gente que chega na igreja hoje, tem fome, sede, necessidade de Deus, e se esforça, e amanhã está cheio de dons, está fazendo a obra, está trabalhando. Tem outras pessoas que estão há 20 anos na igreja, não sai da mesma coisa, não cresce, não progride. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de estancar, é hora de marchar. É hora de ir para frente, irmãos. É hora de crescer. Deus quer ver a sua igreja madura. Porque Deus vem buscar uma igreja madura. Deus vem buscar uma mulher, uma noiva. Ele não vem buscar uma criança. Ele não vem buscar uma adolescente. Deus vem buscar uma igreja madura. A igreja precisa crescer. Por isso Deus está mandando a gente marchar. Nós temos que pelejar, batalhar pela nossa fé. Agora, queridos, só marchando, só se esforçando, é que o povo de Deus viu o livramento ali no deserto. Foi assim que eles tiveram experiência com Deus e cresceram. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse não é o versículo que a gente quer tirar na caixinha de promessas, né? Você tem que passar pelo deserto. Esse é aquele que a gente fala, esse você troca. Você fala, Deus, acho que não foi o Senhor, deixa eu tirar outro. Acho que não foi Deus. A gente não quer ouvir Deus falando, você tem que passar pelo deserto. Mas vale a pena essa batalha. Vale a pena essa luta. Vale a pena esse tempo, porque Deus está fazendo você chegar mais perto da onde Ele quer, mais perto do que Ele prometeu para você, mais perto do que Ele tem preparado. Então não pode desanimar, você tem que ir em frente. Lembra de José do Egito? José do Egito tinha uma promessa de Deus. Deus mostrou em sonho para ele
o que ia acontecer na vida dele. Não era José que tinha um sonho. Era o sonho de Deus na vida de José. Deus mostrou, revelou para ele. Assim como Deus fala com a gente, quero te usar, quero te fazer uma bênção, vou te colocar ali, vou te levar lá, vou fazer maravilhas, vou te dar dons. Glória a Deus. Só que José teve que enfrentar o poço, a escravidão, a humilhação, a calúnia, a injustiça, a mentira, a prisão, o abandono, a traição. Só que depois ele chegou aonde ninguém mais chegou. Sabe o que a Bíblia fala lá no Salmo 105, 17 a 19? Fala sobre José. Fala assim: Deus mandou adiante deles, do povo de Israel, um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Vale a pena. Vale a pena. José foi provado e aprovado. José marchou, ele não desistiu, irmãos. A gente lê a história de José, nos dá um entusiasmo, nos dá uma força. Por que a gente gosta tanto dessa história? Porque ela nos leva adiante. Porque ela nos ajuda a marchar. Ela nos ajuda a seguir. Deus tem um propósito na minha vida e eu vou desanimar, eu vou ceder? Não, eu vou cuidar da minha fé, eu vou cuidar da minha santidade, eu vou cuidar da minha vida, eu vou me esforçar, eu vou obedecer, eu vou seguir em frente, eu vou fazer tudo o que Deus está ordenando. Porque essa é a batalha da fé. É marchar em obediência e em esperança. Eu obedeço porque eu espero a promessa de Deus se cumprir. Então eu marcho, eu passo pelo deserto. É duro andar no deserto. Você já andou na praia? Quando a gente caminha, quando a gente quer caminhar, a gente vai lá perto do mar. Por quê? Porque perto do mar a areia é dura e a gente consegue caminhar e não é pesado. Agora vai fazer caminhada lá no fundo da praia, onde aquela areia é fofa, branca, e você tem que levantar bastante o pé para poder andar. O deserto é assim, é aquele lugar onde você tem que se mexer, levantar os seus pés, porque senão você não vai sair do lugar. Mas vale a pena essa batalha, porque você marcha, você luta, guerreia em esperança daquilo que Deus já prometeu que vai fazer. Está na sua palavra, é a verdade. Então não desanima, meu irmão. Nós estamos terminando o tema, falta mais um mês, né? 2, talvez, dezembro, a gente ainda faça uma alusão. E você não vai tomar essa decisão de seguir em frente. Você não vai mudar de atitude e enfrentar. Faça isso. Deus está falando conosco. Batalhe pela sua fé e seja vencedor com Cristo Jesus. Jesus fez um sacrifício glorioso na cruz por nós. Ele já conquistou tudo, irmãos. Nós precisamos só seguir a Jesus, seguir os seus passos, seguir em obediência, e tudo vai se cumprir na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja um vencedor na batalha da fé. Em nome de Jesus. Amém?